Item 12, 2014, a relatora é a senadora Regina Souza. Apresenta proposta de ideia legislativa que dispõe sobre o direito de porte de armas a cidadão devidamente qualificado. Autoria, programa, o portal E-Cidadania, criado pelo ato da mesa, número 3 de 2011. Autoria, senador Davi Alcolumbre. Relatoria DOC, senadora Regina Souza. O relatório foi lido em 27 de 5 de 2015, concluído pela rejeição da sugestão. Em seguida, foi concedido vista coletiva. Se foi vista coletiva, ele automaticamente volta na sessão de hoje. Concedo a palavra à senadora Regina Souza, relatora DOC, para as suas considerações, se julgar necessário. Em seguida, a fala dela, mas vamos abrir a discussão da matéria. Só mantenho o relatório pela rejeição, não tenho mais. Muito bem. Em discussão a matéria. Senhor presidente. Senador Dagberg. Eu fui o autor do pedido de vista dessa sugestão. Na verdade, é uma sugestão. E naquela oportunidade, eu cheguei como eu cheguei um pouco atrasado, eu já peguei o relatório da senadora Regina. Diz o outro, trem andando. Trem andando, a quem peço desculpa, porque eu pensei que se tratava de um projeto de lei ou algo semelhante, e aí me preocupei bastante com relação a esse assunto. E nós já discutimos isso, e o senador José Medeiros, inclusive, que é da área, conhece isso melhor do que nós todos. E o problema do desarmamento hoje é um problema recorrente e latente que demanda, vamos dizer assim, prós e contras, né? O ideal é que a sociedade inteira vivesse desarmada, mas não desarmada só de armas de fogo, entendeu? Desarmada de espírito, né, negativos, que nós pudéssemos construir um novo cenário de cooperação, de fraternidade, de discussão das desigualdades, das diferenças sociais que nós temos, para construir realmente um país que todos nós sonhamos. Lamentavelmente, estamos longe de vermos essa possibilidade no curto prazo, mas, mesmo assim, precisamos avançar. Essa questão específica do desarmamento, ela é uma questão, inclusive, cultural da sociedade brasileira. Não muito tempo atrás, se a gente vê o quanto o país evoluiu, é só nós observarmos como viveram os nossos avós, como os nossos pais viveram, estão vivendo, como nós estamos vivendo e como estão vivendo os nossos filhos. Nós vamos ver que o Brasil teve um avanço extraordinário na qualidade de vida, no respeito aos direitos humanos e também na luta permanente das desigualdades e das diferenças. Entretanto, não conseguimos chegar ainda àquilo que nós desejamos. E essa questão do armamento, do desarmamento, é uma questão cultural. Eu me lembro que o meu avô, se ele não tivesse uma arma, e provavelmente no seu estado também, isso era uma prática, né? Mas, naquele tempo, os tempos mudam, surgem novos conceitos, novas lideranças, novos princípios, e quando a coisa se agrava, como agravou-se a violência no país, e um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando no país hoje é a questão da violência, e a violência está relacionada realmente ao armamento dos bandidos e ao desarmamento das pessoas de bem, que hoje o bandido entra na casa de qualquer pessoa sabendo que a pessoa está desprovida de qualquer possibilidade de reação. Ele entra de peito aberto, de cara limpa, sabendo que ninguém vai reagir. E os covardes ainda, eles entram na casa dos velhinhos, das crianças, dos jovens, quando, evidentemente, talvez os pais nem estejam em casa, proporcionando assim, então, um clima de desespero e de desconfiança, vamos dizer assim, no aparato de segurança, que realmente a situação no Brasil é dramática e desesperadora.
Bem, diante disso, eu podia discorrer aqui sobre as causas disso, sobre a questão do controle das fronteiras, do armamento, do contrabando, do tráfico de droga e etc. e tal, que são recorrentes e que todos nós já discutimos, mas a verdade é que alguma coisa precisa ser feita. A sociedade está a esperar de nós uma alternativa. Eu não sei se uma nova lei é uma alternativa, porque sempre quando um problema se instaura, a gente pensa numa nova lei. E nós não precisamos de novas leis, nós precisamos fazer cumprir as leis que já existem. Porque se nós cumpríssemos as leis já existentes, nós não estaríamos nessa triste realidade. A Constituição estabelece que o cidadão brasileiro tem direito à segurança. Só que o poder público é incapaz, é incompetente, é negligente com relação às políticas públicas de segurança pública para ofertar ao cidadão brasileiro a segurança que ele necessita, principalmente nos grandes centros urbanos. Isso se proliferou em função da favelização das grandes cidades, do crescimento desordenado e de vários fatores que, infelizmente, influenciaram para que nós estivéssemos vivendo essa triste realidade. O meu estado, que é um estado que ocupa apenas 1% do território nacional e que é a quinta economia do Brasil. A quinta, a sexta, estamos ali entre a quinta e a sexta economia do Brasil. E um estado que todos nós conhecemos, se caracteriza pela pequena propriedade e pela uma economia forte e diversificada. Mas nas grandes cidades, que não são grandes cidades, que são pequenas cidades ainda, a questão da violência tem sido a maior preocupação hoje de cidades como Criciúma, que recentemente, inclusive, entrou em comoção social com um assassinato de uma médica de 33 anos, de forma fútil, de forma bárbara, que desencantou completamente aquela comunidade. Houve uma revolta geral na cidade. O governador de Santa Catarina tem que formar uma força-tarefa, porque se desencadeou em função daqui de uma série de outros crimes e que colocou uma cidade pacífica no rol de uma das cidades com mais problemas de violência e de segurança em Santa Catarina. Para não falar dos outros centros maiores, como Joinville, como Florianópolis, como São José, Camboriú também tem uma série de problemas com relação à segurança. Não querendo abusar da bondade de Vossa Excelência, porque eu já estou abusando aqui do meu tempo. O tema é um tema que chama a atenção de todo o país. É um tema... Está dando um relato do seu estado, mas pode saber que é em todo o país, inclusive aqui em Brasília é uma loucura. Então... Eu tive a casa que eu moro assaltada. Fim de semana eu saí e joguei lá... Pois então, por isso mesmo que essa sugestão que veio pelo portal do Instituto, pelo portal de cidadania, eu acho ela muito importante, porque isso aqui demonstra que aqueles que nós representamos aqui estão preocupados com essa situação. E ele faz um relato aqui dramático, e ele se posiciona a favor do porte de arma para aquelas pessoas que supostamente tenham condições e que preencham os requisitos efetivamente para possuir a arma e possuir o porte de arma. Entretanto, isso aqui é apenas uma sugestão, e o senador Davi Alcolumbre fez um enorme relatório, mas uma coisa extensa, entendeu? Para, ao final, pedir o seu arquivamento, porque trata-se apenas de uma sugestão e portanto, no meu modo de entender, e até pedir para a minha assessoria estudar um projeto de lei baseado
nessas informações e nessas reivindicações que foram aqui relatadas, sabendo que já existe projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados e que já existem outros projetos aqui também, me parece que aqui tudo aquilo que a gente pensa, alguém já pensou antes e já tem um projeto na frente. E Vossa Excelência é o campeão do pensamento aqui no Congresso Nacional, né? Porque... na verdade, eu procuro captar os pensamentos dos senhores e transformo em lei as coisas presentes. Mas Vossa Excelência, pelo que eu percebi, não é porque o senhor já está há muito tempo na casa, e se está muito tempo na casa... Me permita, na verdade é isso. Como eu estou aqui há quase 30 anos, é natural, eu acumulei cerca de 1000 projetos. Sei. Tramitando nas duas casas. Mas foi a sociedade que manda e eu vou encaminhando os projetos. Então parabéns para Vossa Excelência. Os senhores que chegaram mais recentemente, não tem como, não tem... O tempo de casa que a gente tem, então eu acabo tendo um número maior de projetos apresentados. Então, concluindo, senhor presidente, eu quero me associar à senadora Regina e também o relator dessa sugestão para devolver o pedido de vista, concordando então com o seu arquivamento e, como eu falei, analisando essas prerrogativas no sentido de, no momento oportuno, se julgar necessário, apresentar um projeto de lei a esta Casa. Muito obrigado. Muito bem. Alguém mais quer discutir a matéria? Senador Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senadores, realmente o tema ele está em discussão e não é nem só aqui nessa casa e nem na Câmara dos Deputados. É um tema que está na sociedade e a grita geral é justamente pela falta de segurança. O senador Randolfo trouxe um tema aqui da mais alta relevância no que concerne à questão das milícias, que inicialmente era uma realidade do Rio de Janeiro. E ela hoje se prolifera por todo o país e é justamente fruto disso, dessa insegurança. A sociedade civil desarmada, aí de repente começa a surgir algumas pessoas até bem intencionadas, começam a ir para o justiçamento, né? E daí a pouco viram verdadeiras quadrilhas que passam a fazer mal à sociedade. Isso tudo é fruto desse caldo que se encontra. Mas o pano de fundo é a insegurança generalizada pelo que passa. Na última sessão que tivemos aqui, na última reunião dessa comissão, eu até citei que nós temos um nivelamento perverso por baixo no que se refere à segurança pública. Porque existem ilhas de exceções, por exemplo, na saúde, na educação, onde os cidadãos podem ir. Quem é mais abastado pode ir para essas ilhas de exceção. Na segurança, não existe ilhas de exceção. A segurança, ela é do porteiro da empresa, ao presidente da empresa, todos estão sujeitos às mazelas que daí ela. E aí o desafio imenso dessa casa, porque se debruça sobre temas que não podem ser discutidos na base do fla-flu. Não podem ser ou isto ou aquilo. Precisamos ver realmente as demandas disso, o porquê que a sociedade está demandando esse tipo de coisa. Já existe, por exemplo, possibilidades do cidadão portar uma arma. Mas hoje, na prática, é impossível, porque na prática, como acontece? O senador Paim precisa de usar uma arma, ele chega lá e faz o requerimento. E eles querem saber, por que você quer usar uma arma? Bom, eu preciso de uma arma para me defender. Bom, não é um argumento válido. Então, todo argumento que você apresenta, você não vai conseguir esse porte. Então, a sociedade se vê assim, olha, mas tudo bem, eu pago meus impostos, eu eu compro a lei, e eu vejo que o Estado está tirando só esse direito de eu me defender, mas ele não tira das ruas a arma do bandido. E o objetivo dessa discussão toda do desarmamento era que todo mundo fosse desarmado. Então, volta aquele negócio, ou a lei rege a todos, ou não rege a ninguém. Se o Estado começou a ter essa leniência toda em não desarmar, em não ter como prioridade desarmar os bandidos, então que libere o cidadão, começa a proliferar esse sentimento de forma muito forte no seio social. E aí onde vamos parar? Isso é bom? Isso é ruim? Por isso a importância desse debate. Mas
volto a frisar aqui, para finalizar, essa preocupação que o senador Randolfo trouxe aqui, ela é muito séria e muito importante, e eu acho importante discutirmos ela aqui. Muito obrigado. Excelência. Posso? Você? As mulheres sem precedência. Senador Regina tem precedência, pela Sozinha, né? vontade do senador. Não, só para fazer um pequeno comentário, assim, eu acho que a gente não pode... tem razão todo que se diz aqui, é verdade, mas não pode ser, a política não pode ser. Deixa armar, nós estamos isentando o Estado do que ele tem que fazer. Porque está todo mundo armado, então que vão para a briga. O Estado não vai pensar nas políticas que ele tem que fazer. A política não pode ser armar. Tem que pensar, temos problemas de segurança? Temos, mas tem que ver quais são as saídas. E a gente tem os exemplos aí, via de regra, que as pessoas armadas tem acontecido muita coisa ruim, né? Geralmente é menos treinado do que o bandido, acaba levando a pior, porque reage aí, é que o bandido fica com raiva mesmo, às vezes vai só roubar e acaba matando. Então, não vejo que seja saída essa questão. Claro que vai gerar um grande debate, isso vai, né? Porque na Câmara tem... mas eu queria só contar uma historinha, na época do Estatuto do Desarmamento, né? Uma pessoa muito próxima a mim, eu a favor do Estatuto e ele contra. Aí um dia, pertinho da votação, ele chegou para mim, mudei de ideia. Eu digo, por quê? Agora eu vou votar a favor do Estatuto. Eu digo, por que você mudou de ideia? Disse, é que o cara fechou meu carro ali, acabou com a frente do meu carro, e eu tenho certeza que se eu tivesse uma arma, eu tinha matado ele. Ele disse assim, ele tinha certeza que se ele tivesse uma arma no carro, ele teria matado o cara que fez aquilo com o carro dele, né? Fez uma manobra irresponsável. Quer dizer, a gente tem também histórias assim, olha o que fez ele mudar de ideia, né? Então é importante que a gente também veja isso. Mas sei que é um debate necessário que tem que ser feito. Agora, continuo pela rejeição do... Senador Hélio José, por favor. Excelência, senador Paulo Paim, muito obrigado. Sem dúvida, não vale a pena a gente aprovar projetos ou propostas que visam armar a população. Eu acredito que quanto menos arma tivermos por aí, melhor é. Agora tem algumas carreiras que fazem o seu trabalho de repressão, coisa e tal, que é necessário estarem armadas, que hoje não estão, que são exatamente os agentes que cuidam do menor infrator, né, que é os agentes cuidadores. Aqui no DF, por exemplo, nós temos uma carreira grande desse pessoal. São mais de 1.000 que cuida dos menores e em outros lugares também. Tem o pessoal do DETRAN, que a gente tem que fazer uma discussão do patrulheiro de rua do DETRAN, né? E então, como houve o pleito dos agentes penitenciários, eu acho que a gente tem que debater essas áreas, porque aí o responsável, o trabalhador, o servidor público, tá, para seu serviço, podem ter a possibilidade de ser bem treinado, qualificado e estar portando uma arma caso seja necessário, né, para a proteção da sua própria vida, inclusive. Agora, com relação aos demais membros da nossa população, não vejo essa necessidade. Eu acho que a gente tem que reforçar o nosso policiamento comunitário, investir nas nossas PMs, na Polícia Civil, na Polícia Militar, né? E nas nossas forças. E também investir principalmente no fim das corrupções, porque tem muita corrupção envolvendo ainda pessoas das corporações, né, que cuidam da segurança pública. E isso tem que acabar. Precisamos atuar com mais ênfase para mudar essa situação. Então, eu quero dizer que concordo plenamente com a avaliação colocada aqui pelo senador Dário Berger. Tem situações e situações, né, mas não é... Eu acho que trata-se de uma sugestão. Eu acredito que realmente o melhor posição é o arquivamento desse projeto. Acho que valeu para a gente ter mais tempo para avaliá-lo, para pensar a respeito. Então, eu sigo a relatora Regina Souza aí pelo arquivamento do projeto. Obrigado, presidente. Muito bem, não havendo mais quem queira dizer que nós vamos à votação. Presidente. Senador Rodolfo Rodrigues. Rapidamente. Eu queria só comungar da opinião que o problema que nós estamos vivendo no Brasil é de excesso de armas. Esse é o problema. Nós temos que exigir que o senador Medeiros lembrou o tema que acabei de trazer aqui, que é a atuação das milícias. E veja,
nós temos aí um problema. No caso das milícias, nós temos a atuação de agentes que deveriam ser agentes do Estado, utilizando armas fora do horário em que deveria estar a serviço do Estado, senador Medeiros. Vejam a gravidade. Então, nós temos as experiências de ampliar, as experiências no mundo de ampliar o porte de armas, não me parece que tenham tido bom resultado. A experiência dos Estados Unidos não tem sido a das melhores nesse sentido. E nós, lamentavelmente, esse não é um debate, se nós dialogarmos com a sociedade, esse não é uma opinião majoritária na sociedade. Mas o problema é que o que cabe é nós fazer. E qual é a nossa responsabilidade aqui como agente do Estado, estando na Comissão de Direitos Humanos? Por quê? É uma solução, inclusive, fácil, né? Que se armem todos. Que se armem todos. E que cada um por si resolvam suas pendências. Aliás, a humanidade, numa determinada fase da sua história, fazia assim. Até que ela inventou um tal de Estado. O Engels já fala isso em Origem da Propriedade Privada, da família, da propriedade privada do Estado. O Estado é o agente intermediador e a instituição para mediar os conflitos e para garantir que, quando tem a infração, ele atue. Eu quero continuar acreditando na atuação do Estado. Se ele está fracassando, nós temos que denunciá-lo e enfrentá-lo pelo fracasso dele. Mas eu quero continuar acreditando, porque fora do Estado, e principalmente numa democracia, fora do Estado democrático de direito, em uma democracia, é a barbárie, né? Então, por isso, tenho uma opinião contrária ao mérito. Muito bem, vamos à votação da matéria. Não havendo mais quem quer discutir, encerra a discussão, coloque em votação o relatório pela rejeição da sugestão. Aqueles que aprovam o relatório, permaneçam com 5 votos. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição da sugestão. Rejeitado, a matéria vai ao arquivo.